Chegamos, turminha! A Gazeta Esportiva tá na tela para esquentar sua quarta-feira. Vem com a gente porque é uma quarta-feira muito especial. Olha só a dupla que tá no estúdio comigo. Ele, jornalista, comentarista Alex Miller e Thiago Salazar. Hoje tem Corinthians e Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena e o Alexandre Silvestre já está por lá. Cadê o Silvestre? Já está posicionado? Vai aparecer? Aê, Silvestre! Pegou chuva, Silvestre? Choveu? Caiu o mundo aí? Porque aqui foi agora, né? Ah, nossa, aqui teve um dilúvio também, mas agora parou. Tem ainda uma negociação que está avançando no Palmeiras. E ótimo, hein? Que ótimo, hein? É isso mesmo, tem reforço perto do Verdão, mais reforço. No São Paulo, a diretoria ainda está na bronca com a Federação Paulista, né? Então, ó, se segura na poltrona que a gente volta daqui a pouquinho com muito mais. Dicas agora. Prontinho, nós voltamos e eu começo aqui o Gazeta Esportiva mandando um super beijo para dona Clara. Ela faz 97 aninhos hoje. A dona Clara é tia-avó do Luca, que trabalha aqui com a gente no Gazeta Esportiva. É um menino maravilhoso, muito especial, que eu amo de paixão. Conheci estagiário e hoje é um grande profissional aqui, trabalha conosco. Um beijo pro Luca e um beijo pra tia Clara, que eu queria que ela viesse aqui, porque eu vi as fotos dela lá comemorando com o Luca. Fiquei com vontade de te dar um abraço bem quentinho. Toda a felicidade do mundo pra senhora. Faltam 3 anos para as Olimpíadas de Los Angeles. Você vai pensar que ainda tem muito tempo para os atletas se prepararem. Mas não é bem assim não. O trabalho por uma medalha é longo, começa cedo. Pensando nisso, a Eurofarma apresentou o time olímpico e paralímpico de olho nos Jogos de 2028. E o Thiago Salazar foi lá conferir bem de pertinho. Bora assistir. Eu sei que os Jogos de Paris ainda estão fresquinhos na nossa memória, mas 2028 é logo ali. E o trabalho para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Los Angeles já começou. E para o Brasil fazer bonito nos Estados Unidos, a Eurofarma resolveu montar um time de respeito e inovar na maneira de investir em atletas. Me encantou o time Eurofarma, o fundador da empresa, essa vontade de contribuir, de retribuir. E ele via assim, o esporte como uma ferramenta tão importante. Como é que eu posso contribuir com o esporte? Jamais pensando em como é que a Eurofarma pode se beneficiar, muito pelo contrário. Lá atrás eu fui uma das atletas que recebia um salário mínimo. A maioria das parceiras do esporte, às vezes, é imediatista, né? Aparece às vésperas de uns Jogos Olímpicos, muitas vezes querendo tirar ou pegar carona no esporte, né? E a proposta da Eurofarma, ela veio completamente diferente, né? O propósito principal era como a gente pode ajudar esses atletas que vêm de uma jornada de superação, uma jornada difícil, que infelizmente não tem aqui no Brasil, às vezes, todo o apoio necessário para o seu desenvolvimento. Como que a gente pode ajudá-los? Você chegar e botar um dinheiro na mão de um jovem, quer que seja, muito mais do que isso, é orientá-lo. O que fazer com isso? Claro, você tem que continuar investindo nos atletas do presente, mas também investir bastante na base, né, para a gente ter uma equipe forte para as próximas Olimpíadas. Eu vi isso aqui nesse projeto da Eurofarma também. Dá uma olhada em quem faz parte desse time. No time olímpico tem o Luiz Maurício do lançamento de dardo, o Adriano Xavier do vôlei, a Mafê Costa da natação, o Kalani Koenig do skate, a Bárbara Domingos da ginástica rítmica e a Maria Eduarda do surf. O time paralímpico da Eurofarma conta com Vitor Almeida da natação, Arthur Silva do judô, Ana Carolina Moura do taekwondo e a Tayana Medeiros do halterofilismo. A equipe ainda tem os atletas inspiração. Estamos falando de Vanderlei Cordeiro de Lima, ex-maratonista, e de Valdileia Martins do salto em altura. Os embaixadores da marca são a Laís Souza, que era da ginástica artística, e o Hugo Calderano, mesa tenista.
Por fim, os mentores, nada menos do que Bernardo Rezende, o Bernardinho, e Verônica Hipólito, uma referência do mundo paralímpico no atletismo. Eu acho que tem diferente a proposta de ter todo um apoio multidisciplinar para esses atletas, de dar um suporte mais integrado para eles, sabe? 2028 é uma etapa. Acho que o projeto é um projeto mais longevo. Os atletas vão poder viajar mais, poder competir mais, com toda a infraestrutura e apoio. O que todo mundo espera agora é que esse elenco com craques consagrados e jovens promissores, sob a gestão de uma empresa que atua em mais de 24 países, leve o Brasil ao lugar mais alto do pódio. E não só em Los Angeles, né? Ah, só a primeira. Espero que seja a primeira de muitas. Muito legal. E olha como é importante o apoio, o patrocínio para os projetos, para os atletas, né? Porque todo mundo investe em futebol, mas e os outros esportes? E só falamos nisso um mês antes de uma Olimpíada, acaba a Olimpíada, ninguém mais fala mais, só depois de 4 anos. Então esse tipo de matéria nessa época desse ciclo olímpico, que está faltando um ano, é muito legal, para dar uma alavancada e para mostrar que o esporte no Brasil tem o seu valor e deveria receber muito mais incentivo e apoio. Aqui no Gazeta Esportiva a gente valoriza e a gente dá espaço, né? Mas o que eu acho bacana, e a gente tem que se atentar a isso, e que legal que a Eurofarma e outras empresas estão se atentando a isso, é você apoiar para o atleta poder chegar a um resultado. Infelizmente, até muito pouco tempo atrás, a cultura brasileira o cara vai, se mata do jeito dele, do jeito que der. Quando ele ganhar, aparece um patrocinador. Só assim. O César Cielo é um grande exemplo. Falou isso logo depois de bater campeão olímpico. Falou, consegui graças à minha família, porque agora todo mundo quer me patrocinar. Mas quem que me ajudou? E agora não. A gente viu aí alguns exemplos de atletas ali que não são ainda grandes referências no esporte. Claro. O pessoal está apostando e investindo para eles chegarem lá. Um pouquinho parecido com o que faz os Estados Unidos em menor escala. E outra, mas esse é o caminho. Rapidinho, quando um atleta brasileiro vai para uma Olimpíada e fica, por exemplo, em 5º lugar, numa modalidade que às vezes nem tem popularidade aqui, 5º lugar, não presta. Nossa, e é muito importante. O cara é mais campeão do que o que ganhou medalha de ouro e tem todo o apoio do país dele. É verdade. Que é isso? Imagina se a gente tivesse, né, o apoio. Bom, seguinte, nós seguimos agora direto para a Neoquímica Arena, onde está o repórter Alexandre Silvestre, entre raios e trovões, com a provável escalação do Corinthians para encarar o Barcelona de Guayaquil. Raio Silver, o Timão deve ter força máxima hoje? Olha, depende do que você considera a força máxima, Michele. Por exemplo, boa noite, tá, pessoal? Boa noite aí, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Choveu bastante agora há pouco aqui em Itaquera, raios, trovões, muita água, temperatura caiu um pouquinho, mas nada disso deve impedir a Neoquímica Arena de ficar lotada. Ingressos, todos os ingressos para a torcida do Corinthians reservados. Então, o público hoje vai passar 45 mil, vai bater perto de 48, 49 mil pessoas para o jogo das 9h30 da noite, que vale vaga na fase de grupos. O Corinthians tendo que reverter um placar adverso de 3-0 conquistado pelo Barcelona lá em Guayaquil, para continuar sonhando, meu querido Silvio Procópio, cinegrafista, Melchior Brito, responsável pelo áudio e iluminação, para o Corinthians continuar sonhando com ela, a Taça Libertadores da América, conquistada em 2012, aqui uma réplica para vocês da Libertadores, numa das vitrines de lojas de materiais e camisas e quinquilharias corintianas aqui na Neoquímica Arena, numa loja aqui do lado do setor oeste. Então tá aí o corintiano sonhando com essa Taça Libertadores da América, mas vai ter que reverter um placar de 3-0. É uma missão quase impossível. Família Dias flertando com mais um atacante no esquema. Rodrigo Garro pode ficar de fora. A informação das últimas horas, o joelho dele está doendo. É um problema que vem se arrastando desde o ano passado. Ele não conseguiu fazer a pré-temporada. Bom, tivemos uma pequena interrupção técnica. Essa chuva é terrível, hein? Chuva, eu falei que está entre raios e trovões, mas hoje é aquela noite de expectativa para o corintiano, e mesmo com chuva, mesmo sendo no meio da semana, a previsão é ali 49 mil pessoas no estádio, né? Todos os ingressos vendidos, normal, como tem sido uma constante no Corinthians, né? Nenhuma novidade, o que talvez seja... Tenhamos talvez algumas novidades, né? A informação que eu tenho é que a torcida está preparando algo especial. Tem escalação, mesmo com esse placar adverso já de 3-0, né? Silver, você tá aí? Você tem a escalação? Silver. Vamos lá, tá me ouvindo? Melhorou?
Vou arriscar então uma escalação aqui do Corinthians. Marquinho, ó, não tá indo, não tá indo, já Joga tá a começando. escalação na tela aí. Já vai. tá começando, põe a escalação na Põe o tela. campinho. Espera mais um segundinho. Vamos Bora. pôr já na tela? Então vai. Vai. Ó lá. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Pidu. Ranielli, aí o Martínez, Carrídio, Garro ou Romero, Yuri Alberto e o Memphis Depay. E É aí? o que tem de melhor hoje o Corinthians, tirando a questão do Garro, né? Que se ele não jogar, seria uma perda sentida para o time, né? Um time que precisa fazer pelo menos 3 gols de diferença. Não ter o seu principal articulador, criador e um grande finalizador, perde muito o time Eu do Corinthians. colocaria Garro e Romero, porque o Romero sempre faz Mas gol aí você na tira arena. quem? Não tiro ninguém, vai com joga 12, com vai com 12. Tá fechado. Não, se é assim, então... Não sei, a Corinthians dá um jeito, porque o Romero dá um não jeito. fica fazendo gol na arena. Fala, Salazar. Talvez eu tenha uma opinião impopular. O contexto, o Corinthians se colocou num contexto de que hoje a situação é a seguinte. Tá 3-0 pro Barcelona, daqui a 4 dias tem uma final contra o maior rival. Você acha que ia você tá poupar brincando, hoje? vai Com falar a pra ir com possibilidade do maior rival ser tetracampeão dentro da Neoquímica Arena. Na minha visão, isso tem que ser levado em consideração, porque a outra, além de ser a final contra o Palmeiras e tudo mais, ela tá 0-0, ela vai começar. Você disse isso em Você relação tem ao uma Garro? Não, eu digo isso em relação a todo mundo. A todo mundo. O Corinthians inicia hoje uma missão quase impossível. Ele tem que lutar pela classificação? Claro que tem. Com tudo que tem de melhor? Não sei. Sob qual risco? Eu entendo que o Corinthians, infelizmente, devido ao desastre que aconteceu no Equador, e agora essa condição de pegar o Palmeiras daqui a 4 dias, eu acho que o Corinthians tem que tentar essa classificação de uma maneira que o clube também chegue em plenas condições para o jogo de domingo. Tem que ser racional. Tem que ser racional. O torcedor não quer saber, põe todo mundo nos 2 jogos, ganha os 2. Claro, seria o mundo ideal, mas a gente sabe que no futebol não é bem assim. Então, por exemplo, se eu sou técnico e fico sabendo ali com o meu departamento, olha, o Garro tá por um fio. Se ele tá por um fio, se ele, inclusive tem uma marca aí- lá no vídeo, ele tomou infiltração para jogar contra o Santos. Se o Garro tá por um fio, Deixa. eu deixo de fora, Eu porque a também besteira foi feita no Equador, passei, deixaria de que fora. eu concordo. E aí, ó, prepara ele para domingo que eu quero ele inteiro. relação- Mas domingo, os, se der. mas os Então, outros em relação O não. Yuri Alberto. Tá por um O Yuri fio? Alberto tá machucado. Ele tá recuperado para esse jogo? Se tá Vai por entrar um no sacrifício? Eu não arriscaria. Ainda bem que eu não sou Deixaria técnico. ele para domingo. E eu não tô falando que eu meteria time reserva. Não é isso. Ah, bom, é isso Mas que eu ia falar. assim, tiraria. O Garro tá mal. Eu iria de uma maneira assim, vou com o que tenho de melhor, desde que eu chegue também com o que eu tenho de melhor no domingo. Se isso quer dizer o Garro não jogar, ok, o Garro não jogaria hoje. Bom, seguinte, vamos pro palpitômetro, porque não dá pra perder tempo aqui. Tô muito nervosa, ainda bem que eu não sou a técnica do Corinthians. Ô, Tim, você ia com todo mundo pro jogo de hoje? Ou você já botava o time reserva? Reserva também não. Não, você falou isso. Não. Quem falou? Fala logo, Tim. Que? Você iria com o time reserva? Você iria com o time reserva hoje? Vai com o time? E se machucar pra domingo contra o Palmeiras? Vai com força Boa, é isso aí, máxima. Tim. Força é força total. máxima. Vamos quebrar tudo hoje. Quebra tudo hoje. É tudo que o Alex quer. Ó, Quebra tudo hoje, não. Vamos, Timão. Eu quero porque o Tim, começo ao o fim, Tim, sem eles parar. são aqui os nossos torcedores, aqueles loucos que gritam isso aqui, sangue no olho, tapa na orelha. Então vamos lá, palpitômetro do jogão de hoje. Quem começa aqui é você, Alex. sou eu? Ah, aquela famosa frase, né, numa situação como essa, ganha, mas não leva. Acho que vai ser 2-0 pro Corinthians. Olha, o meu palpite inicial era algo parecido com isso. E aí, Salazar? Eu tô nessa também. Eu acho muito improvável o Corinthians não levar gol hoje. A defesa é Vai vulnerável. levar gol, hein? A defesa é vulnerável, o time vai ter que se expor. 2-1 Corinthians. É, eu ia dar esse palpite, eles não deixaram na redação. Deixaram, cada um dá o seu, Deixaram. né? Como assim não deixaram? Não deixaram. Não, deram ideias pra você. Não deixaram. Primeiro que não queriam que eu desse meu palpite. Teve uma conspiração lá dos estagiários, Elas ficam contando os Caetano. bastidores aqui. Uma briga hoje lá, que me boicotaram. E é o seguinte... É o Caetano. É o Caetano. 4-1 pro Corinthians, vai Quê? pros pênaltis. 4-1 Corinthians. E nos pênaltis ao Barcelona. Não, nos Não? pênaltis, Ah! Hugo Souza consagra. Hugo Souza. 4-1 Corinthians, Bom fora o dia. show. Acreditando sempre, porque Corinthians é assim. Mas o Corinthians já teve viradas históricas.
Já. 40 e tantas. Desse jeito é difícil, né? Numa Libertadores nunca. 40 e tantas. Calma, Alex. Tá na Neoquímica. É, mas aí a catraca Ô, dá Silver, acesso você negado, tá né? vivo aí? Como é que é o negócio? Qual é o seu palpite? Ó, meu sinal caiu, então eu queria só completar uma coisinha sobre a escalação. O Yuri Alberto está zerado, sem problema. Foi só um susto, ficou um pouco inchado o pé, não teve lesão, não teve torção, foi pancada. Ele pode jogar tranquilamente. O Garro realmente vem jogando no sacrifício. Meu palpite, ó... O Barcelona perdeu de 4-0 pro Del Valle no final de semana, com time misto no campeonato local. Mas hoje a situação é completamente diferente. Para mim, o Corinthians fará gols, mas também vai se expor. Será 3-1 o jogo hoje. O Corinthians fica na pré-Libertadores, não avança, Michele. Chega perto. É isso. A vontade, o que eu gostaria é 4-1, mas assim, falei muito com a vontade, mas não sei se é o que vai placar, acontecer. um 3-1, faria o Corinthians pressionando no final e não chegando ao gol. Estou pegando o cenário do Silvestre ali, porque esse é um cenário que eu entendo que ia fazer a torcida aceitar de uma maneira melhor a desclassificação, aplaudir e apoiar para domingo. Porque se perder de dependendo goleada... da maneira como for, ou até como a gente falou aqui o 2-1, a pressão para cima do time para domingo vai ser outra. A paciência do torcedor vai ser outra. Se bem que é no Allianz Parque, não vai ter torcida pressionando. Não, sim, mas você sabe... eu acho que a torcida do Corinthians vai apoiar totalmente nessa durante final os do 90 Paulistão. ela vai, mas dependendo do que acontecer, eu tô dizendo depois do jogo. Mas vamos ver. Agora, sim, nós vamos falar sobre um assunto que gerou um auê. O ex-atacante Ronaldo Fenômeno anunciou a desistência da candidatura para a presidência da CBF. Pois é, o grande ex-jogador, ele informou através do Instagram dele a decisão e ele disse o seguinte, vamos colocar 2 trechos aqui, né, da nota que ele deu, abre aspas. Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui oficialmente a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião. Outro trecho diz o seguinte, no meu contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar o meu projeto, levar as minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo. Fecha aspas, e aí o Ronaldo ficou muito chateado. Poxa, eu acho o seguinte, nem receber para ouvir a proposta, para conversar, senão como é que fica isso? Michele, por um lado, eu também lamento assim como você, por outro, isso não me surpreende zero surpresa. Porque não adianta você ter sido o melhor do mundo, ter ganho Copa do Mundo, bola de ouro, porque no mundo do futebol não é isso que conta. O que conta nos bastidores é a política, são os interesses, são as coisas que cada um pode ter de vantagem. E quando você já tem tudo isso garantido por uma gestão que já está em vigência, para que arriscar? Porque se o Ronaldo entrasse, com apoio popular, certamente ele poderia fazer muitas coisas que não agradasse as pessoas que hoje têm toda essa estrutura ao seu favor. Então não me surpreende. Para mim a surpresa é zero e ainda bem que ainda 4 federações, pelo que o Ronaldo falou, abriram as portas para ele conversar e 23 não. Mas repito, não me surpreende e este é o futebol na sua essência. Não surpreende, mas eu acho que o caso é importante porque ele escancara uma situação, né? Ele trouxe luz a uma situação que está sempre ali na sombra. Que a gente sabe rolando, que existe, mas... sabe que existe, ninguém fala, ninguém comenta. E o Ronaldo, pelo peso dele, ele trouxe luz para essa discussão e para isso mudar, o assunto tem que ser dito, debatido, questionado. Essa é a única maneira de mudar, porque o sistema de votação, o sistema que define os presidentes da CBF, o sistema é um absurdo, ao ponto do Ronaldo não conseguir furar essa bolha. E o Ronaldo, apesar de ser o Ronaldo, campeão pela seleção e tudo mais, como o Alex citou, ele não é só isso. O Ronaldo é político. O Ronaldo, ele é um cara político.
Ele é um cara do meio. Sim. Ele não é só um ex-jogador. Ele é um dos poucos jogadores com forte trânsito na alta cúpula da CBF, da FIFA e tudo mais. Se esse cara não conseguiu, ninguém consegue. Sabe por quê? Porque o sistema ele é feito para que ninguém fure essa bolha. As federações têm um peso de voto diferente de todo mundo, ou seja, você depende exclusivamente delas. E lá no balanço da CBF está muito claro, tem 2 repasses financeiros, aí eles vão para o presidente de cada federação e também para a federação. Então os caras recebem um baita de um dinheiro da CBF e tem o poder maior do que todo mundo de voto. Você montou ali uma falsa democracia, mas um sistema que vai sempre te beneficiar. Um sistema que vai sempre corroborar para quem está no poder continuar no poder e fazer o seu sucessor de maneira ininterrupta. E abrindo até a possibilidade, infelizmente, de repente alguém partir para a corrupção, para a propina. Por quê? Porque o sistema não permite que você fure essa bolha de outra maneira. Então, assim, é lamentável, é uma pena, precisa mudar e quem sabe, com esse insucesso do Ronaldo, esse assunto vem à tona clamor popular, e a gente consiga ter alguma mudança. O clamor pode forçar alguma mudança. Hoje, já entrevistaram o Edinaldo lá, ele teve que responder. Quantas vezes ele precisou responder sobre isso? Então, de repente, se o assunto vir à tona... Eu queria saber quais são as propostas, por exemplo, do Ronaldo, do Edinaldo, ou do nem chega lá, do Reinaldo. Ele nem chega a concorrer, é um pois absurdo, é, assim, a gente não sabe o que é o melhor para o E Brasil. ele falou que 4 receberam ele, mas na verdade só a Federação Paulista recebeu mesmo. As outras 3 responderam a ele. Tudo bem, vamos ouvir, mas nem chegaram a conversar com o Ronaldo. Tem que ser São Paulo, que orgulho, viu? Olha, grande Federação Paulista. Chegou a vez do Palmeiras no Gazeta Esportiva com José Paes, direto da nossa redação. Boa noite, Zé. Explica pra gente a situação da contratação do Lucas Evangelista pelo Verdão. O que tá pegando? Fala, Mi. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Agora vai, viu? Num primeiro momento, o Lucas Evangelista ele passou por exames médicos e esses exames eles mostraram uma alteração ali. O Palmeiras, então, refez esses exames juntamente ao Lucas Evangelista, jogador de 29 anos, que é hoje atleta do Red Bull Bragantino, ainda é atleta lá do RBB. Ele passou por novos exames que não apontaram nenhum tipo de alteração, exames complementares, e agora o jogador vai enfim assinar contrato com o Palmeiras, né? Um contrato importante aí, o Palmeiras pagando 4 milhões de euros para contratar esse jogador e ele deve ser anunciado já nos próximos dias aí, até talvez amanhã, para que ele seja de fato então jogador do Verdão. O Fabinho tá fazendo o caminho inverso, né? Tá indo lá pro Red Bull Bragantino, inclusive já apareceu ontem lá nas tribunas, lá no estádio, no Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista, jogo aí da Copa do Brasil, o Fabinho tava por lá, então o Fabinho indo pro RBB, Lucas Evangelista chegando pro Palmeiras aí depois agora das finais do Campeonato Paulista, reforço importante aí para o técnico Abel Ferreira. E o Palmeiras também trabalhando muito nos bastidores em relação ao show que vai ter no próximo sábado lá no estádio do Allianz Parque, né? Simply Red, vai tocar a banda inglesa e aí no domingo vai ter a primeira decisão da final do Campeonato Paulista. Então o Palmeiras trabalhando muito para que o palco seja desmontado muito rapidamente e o Palmeiras tem a capacidade máxima lá no Allianz para esse primeiro jogo contra o Corinthians. Lembrando que no ano passado teve um show do Só Pra Contrariar antes da final, o Palmeiras conseguiu trabalhar bem junto à W Torre para colocar bastante gente lá no Allianz para o jogo da final contra o Santos, então vai ser o mesmo esquema aí para que muitos palmeirenses possam estar presentes nesse jogo, que claro vai ser super importante aí logo nesse começo de temporada para o Verdão. Eu devolvo para você, daqui a pouco eu retorno porque a tia Leila, olha, deu uma declaração, minha querida Michele, que vocês vão gostar de escutar aqui no programa, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, tá bom? Devolvo para você, daqui a pouco eu retorno aqui direto da nossa redação. Tá bom, Zé. Olha, a gente falou de Ronaldo, falou do Edinaldo, eu queria ver a Leila na CBF. Eu acho que... Eu também. Eu gostaria muito de ver. E ela quer também. Eu também queria ver. Eu gostaria muito. Ela quer também. Leila não tem medo. Pensa nisso. Ela não tem medo de ninguém. Seria bom. E acho que ela tem uma personalidade muito boa. Bom, vamos voltar para a Neoquímica Arena?
Vamos falar, vocês querem falar um pouquinho Falar o quê que eles vão Fala falar? do Palmeiras. Ah, aí. do Lucas Palmeiras. Evangelista é uma baita de uma contratação e entra naquela linha que eu comentei aqui. Às vezes eu vi os palmeirenses meio desesperados. Não contrata. Eu falava assim... Como não contrata? Não, quando estava tava dando errado, as contratando tentativas, você, o Andrés e tudo sim, mais. sim. O Palmeiras não contrata. Eu falava assim, Você olha, não tava calmo. se ela já disse que reviu e que quer contratar, e quando chegam as informações, são estes caras que ela está tentando, é melhor esperar mesmo, Quietinha, de repente tomar um fazer não, tudo. que nem ela não conseguiu o Andrés, não conseguiu... Porque olha isso, o Palmeiras aí em uma semana apresentou o Vitor Roque e pode apresentar agora o Lucas Evangelista, que é outro baita jogador. Então, assim, pra mim, Leila Pereira, tia Leila tem os seus problemas, mas tá agindo certinho. E que a princípio vem para ser reserva o Lucas Evangelista. Pra você ver como o elenco do Palmeiras vai melhorar. Vai melhorar. Porque o Richard Rios é um jogador Pro fantástico. Super Mundial, você acha que eles vão estar todos entrosados? Tem que estar, né? Acho que o Super Mundial não tem que criar a expectativa de, vai lá para ganhar. Tem que passar da primeira fase para fazer um papel bom e aí vai até onde der. Porque para um Super Mundial, não tá raramente esse título vai escapar das mãos de um europeu. Não estou falando que não tem que tentar, tem que se entrosar, Você sabe que tem parece que que fazer vai ter força. contratação que vai poder ser Eu feita sei. só pro Super Mundial? Eu sei. Em junho vai abrir uma janela extra só para os clubes que vão participar do Super Mundial. Então, É por um mês? O que é isso? A contratação por um mês? pontual. Pontual, será? é. Ah, não, abre a janela e aí você pode contratar e a pessoa fica Isso. lá. Ou não, né? Você faz um contrato curto. Ah, mas aí também a dependendo. pessoa chega e já vai muito jogar? desanimado, pô. Não, eu tô realista, né? O Silver tá lá? Aparecendo eu falando do... Eu acho que o Palmeiras passa a ter um elenco para buscar todos os títulos do ano, Tem. de novo, É. todos os títulos do ano, a começar deste agora. Cara, e o Palmeiras vai continuar com o elenco para disputar todos os títulos do ano. Eu acho que só se vier algum dirigente e fizer uma... Sim, a tendência é de que besteira por um bom muito tempo... grande na gestão. A tendência é de que por um bom tempo o Palmeiras se mantenha nesse patamar aí. O Flamengo, alguns exato. times, não tem porquê, a não ser que alguém cometa um desastre. Sim. Super Mundial ou Paulistão em cima do Corinthians? Se você escolher um para ser campeão, É Super Mundial. Óbvio. Aham, tá bom. Pergunta pro Silvestre ouvir os corintianos na Neoquímica Arena. De volta. Cair na Libertadores ou evitar o título do Palmeiras na Arena? De volta pra Aí Neoquímica sim. Arena. O Pergunta pra Silver, ele. como é que tá o clima aí no Timão pro jogo de hoje? O clima de esperança, Michele, tanto da torcida quanto da comissão técnica, família Dias. Eu não vou descartar informação para vocês, eu não descarto a possibilidade, com garro ou sem garro, do Ramon Dias e do Emiliano tirarem um volante para colocarem mais um atacante. E estão correndo por fora aí o Romero, o favorito, foi até... peça aí no nosso campinho da escalação provável do Corinthians, mas o Thales Magno, incomodado na reserva, também está pedindo passagem. Com garro ou sem garro, há possibilidade sim da família Dias tirar um volante, talvez o Renieri, e colocar mais um homem no ataque. Família Dias, que logo após a classificação contra o Santos para a final do Campeonato Paulista, aqui mesmo na Neoquímica Arena no último final de semana, motivada e emocionada pelo resultado, falou justamente do jogo desta noite que vale a vaga na fase de grupos. Esperanzoso sobre lo que va a acontecer cuarta y esperemos que sea una fiesta. Va a ser una fiesta y esperemos no estar a la altura, sobre todo en lo psicológico, tener la calma para manejar ciertos momentos y poder golpear cuando a gente golpea. Pero nós tenemos elenco, fuerza y jugar aquí dentro, lo que você vive aquí dentro no vive en ninguna parte del mundo. Hemos jugado 5 clásicos en distintas partes del mundo y lo que se vive aquí dentro es inigualable. Entonces, acho que va a ser, estamos ansiosos para que ya llegue quarta-feira. Chegou a quarta-feira, né? Chegou a quarta-feira, ele, claro, valorizando o que é feito e o que acontece aqui, sobretudo dentro da Neoquímica Arena. Eles nunca viram algo parecido com o que eles vivenciam como treinadores do Corinthians, porque os dois são treinadores do Corinthians. E tem que ser assim mesmo, tem que falar, é a língua do povo, é a língua do torcedor, eles estão tentando se aproximar da torcida, deram uma derrapada, ou o pai deu uma derrapada na coletiva após o jogo do Barcelona lá em Guayaquil. É melhor o pai não dar as coletivas, Eu acho né? melhor, O acho filho melhor, expressa mas tudo melhor. bem. Já foram 2 vezes que ele pisou na bola em alguma resposta, depois deram uma... O pai tá mais velho, já fala assim, né? Já fala sem medo da reação. Já engata a quinta e vai, né? Assim. Então deram uma consertada na última coletiva, né? Porque entendemos, falamos de um jeito diferente, enfim, mas é isso. Eu acho que agora é hora de todo mundo se unir nesse momento
e buscar o quase impossível, porque se fosse impossível não haveria nem jogo. Então, mesmo sendo quase impossível, o Corinthians tem que tentar. E só é quase possível porque o adversário não é um bom adversário. Sim. Né? Mas não é o River Plate. Não é o Barcelona de verdade. Entendeu? Não é. Então, assim, é um adversário que permite o corintiano sonhar. E mais do que tudo, mais do que o adversário, mais do que a escalação, é a Neoquímica Arena. O ambiente na Neoquímica Arena, o retrospecto deste time na Neoquímica Arena. O Corinthians, se eu não estiver enganado, tem uma derrota nos últimos 30 jogos. Assim, é um absurdo mesmo. O Corinthians ele tem uma sequência na Neoquímica Arena que permite o torcedor falar, olha, aqui nada é impossível. O problema de hoje é que mesmo ganhando... Não... Mas o problema de hoje é que você pode fazer 3-0 e ser eliminado. Não, 3-0 é pênalti. Então, né? você pode fazer... Eu acho que vai ser 3-0 Você pode fazer 3-0 e ser eliminado. Então, esse é o problema. 4 é muito gol. 3-0 vai pra pênalti. 4 é muito gol. E o problema, eu enxergo, analisando este Corinthians, o que ele tem demonstrado em 2025, eu acho que dá pro corintiano sonhar com 3 gols e tudo mais. O difícil é sonhar com o Corinthians sem tomar gol. Então, é isso aí. Difícil é se sonhar tomar, acordado. lascou, e é difícil você imaginar esse Corinthians sem tomar gol. A fase da defesa tá ruim. É complicado. Mas vamos pensar em 3-0, que é algo que não é tão difícil, e vai pros pênaltis e o Hugo consagra. Pronto. Fácil. E tem um ditado que fala assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Isso. Então é hoje. Tá na hora do São Paulo, com informações apuradas pela nossa setorista Marina Buffon. O clube enviou ontem à noite um ofício para a Federação Paulista reclamando da arbitragem no clássico contra o Palmeiras. O tricolor quer a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quadro de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. A diretoria do time do Morumbi também estuda não priorizar o Paulistão do ano que vem, jogando com uma equipe B. Outra questão que incomodou a diretoria do São Paulo foi a declaração de ontem do presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, que brincou ao dizer que o goleiro Rafael deveria ter chutado a bola para longe no lance que originou o pênalti. O dirigente respondeu por meio de nota, abre aspas, conversei com o Rafael por telefone e me desculpei pelo comentário infeliz ao citá-lo. Quero esclarecer que em nenhum momento quis atrelar a polêmica de arbitragem ao goleiro Rafael e que a quem admiro e respeito muito o trabalho, fecha aspas. E aí eu pergunto, Alex Miller. Sim. Excluir o árbitro aí é uma alternativa? Você acha justo ou é exagerado? O que você acha? Eu acho um verdadeiro absurdo. Eu acho que erros de arbitragem vão acontecer todos os dias, em todos os jogos. Então, se a cada vez que um árbitro cometer um erro que defina a partida, ele tem que ser excluído do quadro, ou seja, acaba a carreira, a gente não vai ter nunca mais árbitros para apitar campeonato nenhum. Porque faz parte errar. Faz parte errar. Acho que o foco do São Paulo... Calma aí. Só uma coisa. Acho que o foco do São Paulo... Ele está todo o direito de reclamar. O foco do São Paulo é completamente equivocado. Acho que eles poderiam destilar todo esse ódio para cima, não do Flávio Rodrigues, mas do Rodrigo Guarizo, que era o VAR, porque em campo, 90% das pessoas que estavam dentro do estádio, assim como eu estava, na hora a sensação foi de pênalti, assim como o árbitro no campo teve a sensação de pênalti, e na televisão depois que a gente viu que não foi pênalti. O VAR que tinha que falar. Então, quem tem as imagens é o VAR. Então, se o VAR não salvou o Flávio Rodrigues, a raiva do São Paulo não tem que ser o Flávio Rodrigues, tem que ser o cara que tinha imagem para corrigir o erro. Se não chamaram o Flávio Rodrigues, ele não tem culpa. Então, primeiro, o maior equívoco do São Paulo é esse. Além de reclamar que o Veiga chutou a bandeirinha do Palmeiras, aí já extrapola pro absurdo do absurdo, né? Então, a choradeira faz parte, é bom jogar para a torcida, que fica mais calma porque viu os seus representantes urrarem em nome do clube para a federação. Tá tudo certo, daqui a um mês ninguém fala mais nisso e ano que vem o São Paulo vai jogar, vai disputar com o time normal, principal, essa coisa de boicotar campeonato, não vai jogar 44 milhões na lata do lixo, então tá tudo certo. E aí, Salazar? Cara, eu tô muito com o Alex, assim, a gente estava até comentando aqui fora do ar. O Casares, ele foi cobrado pelos torcedores do São Paulo, porque o torcedor é muito isso, ele se sente indignado no sofá da casa dele, aí ele quer ser representado de alguma maneira, né, ele tá ali, aí o Casares deu uma entrevista ali calmo, falando baixo, os caras ficaram malucos com o Casares, querendo que eles bravejassem. Então, você percebe que o São Paulo começou a tomar uma série de medidas depois, no dia seguinte, não ali dentro do estádio.
para mim ficou muito claro que o São Paulo está agindo para dar uma satisfação ao seu torcedor. Não, olha aqui, nós estamos brigando pelo São Paulo e tudo mais. Já tinha tido a, entre aspas, derrota de não conseguir tirar o jogo da segunda-feira para alterar para o sábado e tal, e ficou com aquela fama de, olha, não tem força nos bastidores. Então me parece muito isso, porque eu tô com o Alex nesse sentido. Reclamar de que o Veiga chutou a bandeirinha, não tem cabimento, gente. Como ia falar que vai jogar com o time B no próximo Campeonato Paulista, não vai. Aliás, isso não foi só o São Paulo, o Gagliotti falou, e outro, um monte de gente já falou e não vai, é muita grana, a torcida quer o título, também não vai acontecer. Isso é assim, isso tudo é besteira pra mim, aí eu concordo com o Alex, isso é chororô. O que não é chororô é reclamar da decisão do árbitro. Só que não foi o árbitro, foi o VAR. A gente nem sabe se o árbitro concorda. Pode ser que se alguém um dia conseguir entrevistar o árbitro, ele vai falar, cara, depois eu vi na TV e pra mim não foi pênalti. Mas você não fez o curso lá do VAR? Não é o VAR? O VAR tem que chamar... não cumpriu os protocolos. Não cumpriu, porque ele falou, não falou também? O problema é que o árbitro pede para ele checar. Ele checa. E ele checa baseado só no toque. Ele Exato. vai para ver se houve o contato. Ele viu a imagem errada. E ele parte do princípio de que se houve o contato, segue a decisão de campo. E ele deixa e não dá. Ele não interpretou o lance. Exato. Ele não interpretou. Não. E ele nem deu a oportunidade do árbitro interpretar. Olhar, que era olhar e falar, olha, o pé do Arboleda está fincado muito antes, depois ele recua, o Vitor Roque se projeta, força... Ninguém, o VAR não interpretou, não julgou e o árbitro também não. O erro, para mim, é 100% do VAR. Não é dividido, não, mas o juiz... Não, o erro é 100% do VAR. Eu acho que o erro é do VAR. Bom, uma confusão aquele VAR, tá louco. Ó, tem mais Palmeiras com o José Paz na nossa redação da Central de Esportes aqui da TV Gazeta. A presidente Leila Pereira deu uma declaração forte hoje durante um evento da CBF. Conta pra gente, Zé. Fortíssima, minha querida Michele Janela, muito forte a declaração. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, estava lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na sede da CBF, para o conselho técnico da entidade ali, com representantes dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí ela foi questionada sobre gramado sintético. Na hora que ela estava saindo ali, a imprensa toda se reuniu, perguntou para ela sobre gramado sintético, porque o Palmeiras foi um dos clubes eleitos aí para formar uma espécie de comissão que vai estudar esse tema ao longo desse ano agora de 2025. Estão lá nessa comissão Palmeiras, Inter, São Paulo, enfim, Flamengo, Vasco, vários clubes, Fortaleza está lá também. E aí ela foi questionada sobre esse tema. E ela deu essa resposta aqui na tela, diretor. É muito melhor você ter um gramado sintético de primeira linha do que jogar em gramados naturais esburacados. Isso é uma coisa óbvia, não é? Então a gente tem que discutir sim a qualidade dos gramados no Brasil, não se o sintético é melhor do que o natural, e sim a qualidade dos gramados. E normalmente os atletas que reclamam são atletas mais velhos, que eu até compreendo que eles querem prolongar ainda mais, né, a vida profissional deles, então o que eles acham que isso pode encurtar a vida útil deles como atleta, mas normalmente são atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol, não é? Ao invés de ficar reclamando do gramado. Levando em conta que no Brasil a realidade é outra. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem lá, não venham para cá. Tá, então, Leila Pereira, declaração forte, como eu disse para você aqui, Michele, e a gente lembra que alguns jogadores fizeram uma postagem em conjunto, né, recentemente, criticando o gramado sintético aqui no Brasil. Lucas Moura, Gabigol, Neymar, Thiago Silva, Dudu, que passou lá pelo Palmeiras. Então, eu devolvo para vocês aí com essa bucha, com essa baita declaração da Leila, para vocês poderem comentar. Beijo grande, Michele, e até amanhã. Beijo, Zé. O que foi, Alex? Você não tá passando bem? Mais desastrosa. O que foi? Cara, e depois falam que eu pego no pé, que eu fico criticando por criticar. Gente, e olha que eu concordo com quase tudo que ela fala, mas dessa vez cara, foi demais. Não dá, sabe? É melhor ela ficar lá na gestão, fazendo o bom trabalho que ela faz como administradora, como mulher do dinheiro, como quem sabe comandar. Mas quando não dá pra falar, bota um interlocutor, bota alguém pra dar entrevista. Mas ela falou ali do falou bobagem, óbvio, porque, eu dou razão pra ela em 40% da resposta. Ela começou bem, na hora que ela ia tirar um 10, chutou o balde, porque assim, ela pode até defender. Nenhuma, eu discordo de 100%. Tá bom, mas assim, eu acho que ela tem o direito até de defender que é melhor jogar num bom sintético do que num gramado esburacado. Mas isso não é argumento, Alex. Os caras nem pediram isso, leiam a nota. Eu sei, mas ela dando a opinião dela ali.
Ela tá dando uma opinião dela, tudo Ela bem. tá dando uma opinião de presidente do clube que tem um gramado sintético. É uma opinião 100% clubista. Porque esse argumento não cabe, porque isso sequer foi citado ou solicitado pelos jogadores. Eu sei. É melhor o sintético do que o gramado ruim. Não. É melhor o gramado bom do que o gramado ruim. O Peraí, sintético não gente, tem que ser uma opção. Peraí, esse gramado... Eu quero falar um negócio, Michele. Esse debate vai longe. Eu quero falar, Michele. Não, peraí. O Tá diretor bom, falou o seguinte, tá bom. segura porque vocês vão ter Tá que bom. debater isso Tá bom. por A gente vai completo. concordar, eu acho. Falem, Posso vocês falar, estavam Michele? debatendo. aí. Posso falar um negócio, Michele? Pode, fala. Tudo bem, eu concordo com o Thiago. ela falou do enfim, jogador não mais era o que tava na velho. não era o que estava na nota, mas assim, eu chego até o ponto de relevar que ela estava dando a opinião dela, ok? Dando a opinião particular dela sobre o tema, tudo bem. Mas aí no meio da resposta até o fim, ela começa a falar que esses jogadores que reclamam são mais velhos, que já deveriam se aposentar e se na Europa é bom, então que fiquem por lá, que voltem para lá. Gente, é um negócio sem cabimento. Que direito que ela tem de falar? É quase uma censura. Os caras não podem se manifestar. Ela não quer que eles se direito ela manifestem. tem de impor uma aposentadoria pro jogador só porque ele reclamou do campo? Ou mandar o cara de volta pra Europa porque ele não concorda com o que é feito aqui? Alex, é muito comum esse tipo de manifestação partir justamente dos mais velhos. Os caras têm costas largas pra falar. Não vai ser o menino que tá saindo da base que vai bater de frente com o dirigente nesse momento. Completamente normal. Não, cara, realmente é de estarrecer. Fiquem por lá, como quem diz. Aqui vai ser essa zona mesmo, a gente vai fazer do jeito que a gente quiser. Se quiser organização, fica lá. É quase isso que ela falou. Quer um negócio bem feito, organizado? Fica Volta lá. pra Aqui lá. vai ser essa zona mesmo. Se quiser vir pra cá, então encerra a carreira e vai ser do jeito que tá e pronto, ninguém precisa melhorar nada. Exato. Assim. E não se manifesta. E não se manifesta, fica quietinho. Cara, é inacreditável. Cara, é um absurdo o que ela total, fez, o que ela falou é Essa inacreditável. declaração não pegou bem. Agora eu vou pensar se eu queria ela pra presidente da CBF. Não, eu ainda falei hoje na redação, falei, cara, normalmente, não é sempre, essa mas declaração normalmente foi eu muito concordo ruim mesmo. com ela. Só que nessa, cara, pelo amor de Deus. É que ela foi defender ali, foi ela defender o exagerou Palmeiras. na hora de querer E defender. tem um problemaço pro Palmeiras nisso. Não sei se as pessoas estão atentas, mas existe uma tendência do assunto ser discutido lá na FIFA. Porque a FIFA ela não permite nos dela, nas grandes ligas europeias também já não rola. E aí agora os jogadores aqui no Brasil estão se manifestando. Vai ser debatido isso lá na FIFA, na International Board, né? Vai ser debatido lá. Se vem uma determinação de mudança, daqui vocês têm até tal ano para não ter mais gramado sintético. Os clubes que têm gramado sintético, Atlético Paranaense, Botafogo Palmeiras, e tudo mais, Atlético Mineiro, deles todos, tirando o Palmeiras, os caras podem ou investir pesado para fazer ali uma grama que entre para o estádio e tudo mais, que não se comprometa, ou falar, bom, paciência, então eu vou diminuir o número de shows aqui por causa do meu gramado para o futebol. Eles podem ter, eles terão essa autonomia. O Palmeiras é o único clube que não tem. É o único clube que ele pode olhar para o lado e ouvir a W Torre falar assim, meu amigão, sinto muito. Sinto Vai muito. jogar lá em Barueri. Até 2043, nem sei. Até 44. 2043, ou você joga em outro lugar, 19 anos. ou você investe pesado e faz o que o Real Madrid fez lá, põe um gramado para dentro, tira para fora. O Palmeiras vai ter só essas duas soluções. Então, assim, esse é um assunto que pega demais pro Palmeiras. Talvez por isso ela tenha dado... o desespero. O desespero. E pior é que não dá nem pra falar, vamos jogar no Pacaembu, porque também é sintético. Também é sintético. Vai ter que trocar. O Palmeiras vai ter que ou investir no gramado lá do Real Madrid, ou jogar em outro lugar, meu. Pode jogar na Química, né? Tá brincando. O Abel gosta. Não é? É, bastante. Último contato com o Silvestre. Silver, fecha pra gente o noticiário do Timão, por favor. Aqui tem um bando de louco. Chega mais, por favor. Crianças não, a não ser que o pai autorize. Eu autorizo, meu filho tá autorizado. Então cola aí, pessoal. Ó, meu palpite é 3-1, é um resultado doído, eu sei. 3-1, Corinthians bate na trave. Eu juro, eu não sou corintiano, mas eu juro pela minha filha Maria Carolina que eu torço pro Corinthians, porque eu torço pro time que eu cubro. Setorista do Palmeiras, eu creio que o Palmeiras passar de fase, pra eu passar de fase junto, pelo trabalho. Eu quero que o Corinthians avance, mas eu não acredito. Bate na trave, mas será aplaudido. Pra você, como é que vai ser? Não, nós vamos começar com muita pressão e vamos virar o primeiro tempo com 2-0. Virando com 2-0, segundo tempo, 45 mil pessoas, incluindo a gente aqui cantando, ninguém segura. Aqui tem um bando de loucos! Louco por ti, Corinthians! Aqueles que acham que é pouco! Vocês por ti, Corinthians! Eu quero estar me envolvendo nesse jogo! Boa sorte pra vocês aí.
Jogo vai pegar fogo. E por falar em pegar fogo, Michele, eu ontem na sede da Federação Paulista de Futebol conversei com o Augusto Melo na entrevista. Claro que ele falou muito mais da decisão do Campeonato Paulista, arbitragem, parceria com o Palmeiras para resgatar jogadores aí que vão disputar eliminatórias sul-americanas na data FIFA, às vésperas do segundo jogo da decisão do Paulistão. Mas eu consegui arrancar uma declaração rápida do presidente do Corinthians sobre hoje à noite, sobre esse jogo aqui, vida ou morte, para o Timão avançar ou não para a fase de grupos da Libertadores, graças a essa pergunta. E quarta-feira é teste para cardíaco. Como está a sua pressão arterial? Corinthians todo dia é teste cardíaco, né? Mas é gratificante, o Corinthians é isso, é muita emoção, é maravilhoso ser corintiano. Teste para cardíaco, com garro ou sem garro, com 3 atacantes ou sem 3 atacantes, com 4 homens no meio campo. O Corinthians precisa fazer 4-0, 5-1 ou uma vantagem ainda mais larga para garantir a vaga na fase de grupo. Se vencer por 3 de diferença, é disputa por pênaltis e o bicho vai pegar aqui dentro daqui a pouco. Michele, beijo para vocês, boa sorte aí aos corintianos. Silvestre, bom trabalho para você. Pode até ser sem garro, mas jamais sem garra. Jamais. Aí, isso pronto. Jamais. Aí o Romero é o artilheiro lá da Arena ainda, é? Isso jamais, é 880. Ou vai ser uma coisa histórica, absurda, ignorante, assim, uma coisa que vai... Ou então uma vai tragédia. ser uma frustrante, né? Extremamente frustrante, nem então, mas chegar à fase de grupos. Tem panoramas diferentes. Aquilo que o Silvestre falou para os torcedores... Cai para a Sul-Americana, hein? Não vai para... Aquilo que o Silvestre falou para os torcedores, eu acho que vai ser 3-1, mas sai aplaudido, é um panorama. É um panorama. Agora se vai, contra-ataque do Barcelona 1-0, outro contra-ataque 2-0, mete de novo 2, 3-0 aqui... Aí pressão, aí pior. Pedido de demissão do técnico. Aí fica ruim. Aí já. Tem jeitos e jeitos até para ser eliminado. Tem jeitos e jeitos até para ser eliminado. Tem muitos cenários hoje. Tem. Não tem gente, só a dois. verdade é muito difícil, né? A verdade é que o que aconteceu no Equador é assim. É absurdo, né? Inadmissível. A verdade é que o Corinthians na Libertadores parece outro time. Nem parece o Corinthians. Cara, e assim, já tinha vindo o recado. Pra mim, o que o Corinthians fez na Venezuela foi pior do que o que fez no Equador. Ah, sem dúvida. Não foi? Foi. Turma, o programa tá chegando o momento da gente se despedir. Quem tá acompanhando pelo YouTube, um beijo. A partir de agora a gente vai exibir imagens vetadas nas nossas redes sociais.